Oi? Olá, Marcinho. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá, Fernando. Vocês estão me ouvindo? Tá certo. Então tá bom. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Já já o pessoal vai entrando, né? Certo. Olá, Floren. Olá, Dorinha. Tudo bem? Pessoal entrando, então vou começando, tá bom? Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Valbueno, naturóloga há quase 13 anos, acupunturista há quase 11 e há 1 ano e meio também sou consultora em aleitamento materno. Oi, Tomi, tudo bem? Bom, pessoal, por que que eu e a Rose escolhemos esse tema, né? Nesse momento de tanta mudança de rotina, né? Mudança de planos, mudança tendo que se organizar para novos desafios, né? Opa, deixa eu tirar o som aqui, desculpa. Nós sentimos essa necessidade por conta da demanda dos nossos pacientes que nós estamos atendendo online. Então, eles têm nos trazido essas questões e também alguns amigos, familiares, e eu falando por mim mesma, né? É um momento de replanejar, né? De reorganizar as coisas, né? Então, a gente achou esse tema bem interessante e queremos dar dicas sobre isso, né? É um momento em que as pessoas falam muito, de um lado que, ai, tá sobrando tempo, não reclamava que não tinha tempo, ai, agora tá tendo tempo. Mas será que tá tendo tempo mesmo, gente? Tantas coisas novas para fazer, né? Algumas pessoas tinham ajudante com as coisas da casa, agora não tem mais. Aula online dos filhos, cursos que online às vezes demandam aí uma certa prática que às vezes a gente não tá acostumado e tem que aprender. Então, assim, a hora que põe na balança, será que tá mesmo sobrando esse tempo que algumas pessoas têm falado? E aí gera essa autocobrança, o outro tá produzindo e eu não consigo, gera frustração e mais outras emoções que a gente vai conversar aí no decorrer da live, tá bom? Já entrou um pessoal, vou chamar a Rose. A Rose, para quem não sabe, é minha sócia há 6 anos no consultório. Deixa eu chamá-la aqui. Já convidei, já ela aceita o convite. Oi, Rô! Oi, Ana! Oi, Tudo bem? pessoal! Tudo jóia! Que Então, prazer estar aqui com vocês. Muito bom. ai, Obrigado aí pelo convite. imagina, eu que agradeço estarmos juntas virtualmente. É nosso hábito, né? É estar pessoalmente. Agora a gente está aqui, continuando o nosso trabalho, nossa missão, só que do lado de cá. É isso mesmo, né? Morrendo de saudades de poder, sabe, abraçar você e as pessoas, enfim. Mas esse é o tempo, né, Ana? Então, vamos ter que aprender a lidar com isso. E aí, assim, esse tema que a gente vai estar tratando hoje é um tema bastante relevante, né? Então, deixa eu fazer uma pequena apresentaçãozinha aí minha. Bom, eu sou psicóloga há muitos anos, né? Trabalhando com desenvolvimento humano. Na verdade, são 38 anos, dos quais 30 eu trabalhei com a psicologia mais tradicional e de 8 anos para cá eu venho trabalhando com programação neurolinguística, tá? Também sou consteladora familiar sistêmica, também sou hipnoterapeuta, coach. Então, buscando um trabalho
mais focado, entrando realmente em situações que a pessoa quer trabalhar e com um resultado muito próspero, muito rápido. É por aí que eu tenho caminhado, né? E assim, falar desse tema, nós precisamos muito falar desse tema. Mas falar desse tema não de uma maneira em que a gente vai dar apenas dicas de como é que eu vou organizar a casa, como eu vou organizar os brinquedos, como eu vou organizar as roupas, os sapatos, né? Nosso trabalho, né, nessa live é um trabalho um pouquinho diferente, porque quem está passando por tudo que está passando é um ser humano que tem sentimentos, que tem pensamentos, tem um corpo, tem uma essência, tem uma espiritualidade, né? Participa de vários sistemas, o sistema familiar, o sistema social, religioso, enfim. Então, nosso movimento todo é para falar desse ser humano que está num período de isolamento e que está passando por toda essa situação. E aí entra a questão da organização, né? Mas assim, nós também vamos dar dicas. Até se você não tem papel, caneta, dá um jeitinho aí, né? A Ana tem algumas dicas, eu também tenho algumas dicas. Então a gente vai falar dessa questão um pouco mais profunda, mas a gente vai dar dicas também. É bem legal você ter papel por aí, tá bom? Práticas, tem que anotar, porque não esquece, gente. Muita coisa na cabeça. Né? Então, assim, dicas bem interessantes que a gente tem aí para passar, mas precisa mesmo, né? Procura deixar aí do seu ladinho, ou às vezes até algumas questões que eu vou estar levantando, que a Ana vai estar levantando durante a live. Anota aí para você também ficar refletindo sobre isso, tá bom? E se quiserem fazer pergunta, podem fazer. Eu vou anotar as perguntas e no final a gente responde, né, Rô? Vamos combinar assim? Tudo bem, pessoal? Eu não sei se vocês podem colocar um sim pra gente aí. Então, vocês vão fazendo perguntas e no finalzinho a gente vai estar respondendo. Se vocês estiverem topando, escreve sim aí pra gente, tá bom? Tudo bem? Ok. Muito bem. Eu quero fazer, a princípio, uma distinção entre o que é arrumação e o que é... Opa, me deram um joinha aí, me deram um sim, obrigado, viu? Legal. Vamos fazer uma live interativa, né? A gente quer muito isso, né, Ana? Legal. Né? Bem interativa. Então, vamos começar a fazer uma distinção entre o que é arrumação e o que na verdade, organização. Vamos buscar por aí, tá? Porque as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Bom, eu não sei se já aconteceu com vocês. Ou se é lá na casa, sabe? Lá naquela vizinha? Aquela vizinha, sabe, Ana? Aquela vizinha? Sei. De repente... Tem essa vizinha aqui também. De repente, toca o interfone e tem uma visita que chega na sua casa de surpresa. Você não está esperando a pessoa. E ela chega de surpresa. A sua casa tá com as coisas tudo assim. O que você faz? Você sai correndo. Enfiando. Vai enfiando tudo nos lugares. Você vai escondendo tudo. Escondendo a bagunça, né? Não tá arrumando, você tá escondendo a bagunça. Tá escondendo. Põe no armário para não sei o quê. Bom, aí você vai. Aí tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Você puxa lá até a palhinha, depois... Enfim, né? Você só não deixa a pessoa entrar no quarto, que é onde você enfiou todo o negócio lá, né? Bom, aí tudo bem, a pessoa vai embora e aí você fica pensando, meu Deus, eu preciso ser mais organizada. Não, na verdade, o que está acontecendo ali é uma desarrumação, tá? Não estava arrumado. Organização é outra coisa. A arrumação, você não tem uma lógica para ela, né? Você vai colocando. Não tem o porquê aquilo vai ficar naquele lugar. Entende? Então, não tem. E aí a gente fica muito quando tem pessoas que são muito... querem tudo muito bem arrumadinho mesmo. E aí eu fico aqui pensando que muitas vezes a gente quer que a vida da gente esteja tão arrumadinha. Sabe, relacionamento arrumadinho,
casa arrumadinha, tudo bem arrumadinho, né? Tipo, sabe, o que aparece nas redes sociais, sabe, assim, às vezes lá na casa da vizinha, né? Tudo bem assim arrumadinho, né? E aí, aliás, o cachorro não pode soltar pelo porque tem que estar muito arrumadinho. E na verdade, não, né? É assim mesmo, né? E não tem. Quando eu fico me perguntando e fico perguntando assim, pensando, refletindo, que deve ser um grande sofrimento. Você querer que as coisas todas estejam muito arrumadas, um sofrimento. E também pensando assim, o que será que por que será que eu tenho que estar com as coisas sempre tão arrumadas? Será que eu tenho que agradar alguém? Será que eu tenho que mostrar que eu sou uma excelente esposa? Uma excelente filha, aprendi. Ou então, eu sou uma excelente esposa, como a minha sogra foi para o meu sogro. Porque a referência para o meu marido é a minha mãe, né? É minha sogra. Então, muitas vezes, a gente tem que se perguntar o que acontece que eu preciso tanto das coisas arrumadinhas. Às vezes, lá na infância, eu precisava mostrar que tudo estava bem bonitinho e arrumadinho, porque ali eu sentia que aí a minha mãe me amava, meu pai me amava. Olha que bonitinho, que bonitinho. Né? Então a gente vai construindo algumas coisas dentro de nós. E aí, eu tô no isolamento, Ana, com pessoa que não arruma tudo tão do jeito que eu quero. Tá muito, né? Uma outra coisa que é diferente, olha, perfeccionismo. Perfeição não é a mesma coisa que organização. Não é. Ana, quando você se coloca diante de uma coisa que você olha, você fala, nossa, tá perfeito isso. Pensa num bolo. Pense num bolo. Não quer nem cortar, né? Tô salivando, mas não vou estragar o bolo perfeito. O perfeito dá medo de mexer. Se você for mexer, estraga, né? Então, deixa de ser perfeito. Deixa de ser perfeito. Então, olha, o perfeccionista tem uma dor muito grande. Ele não pode, ele tem medo de errar. Ele acha que nunca vai dar conta das coisas. Ele tem medo de se frustrar. O perfeccionista, ele não vai arriscar. Ele não vai fazer as coisas. Ele sempre vai ficar procrastinando. Então, as coisas assim precisam estar tão organizadas, não é organizada, tem que estar 100% perfeita. E é uma dor muito grande. A pessoa fica esperando o melhor equipamento, fica esperando os melhores funcionários, fica esperando sempre o melhor para poder fazer coisas, para poder, né? Então, é muito sofrimento, é muita dor. E, na verdade, a vida, ela tem movimento. Na vida não tem perfeição, né? Pensa numa casa que tá tudo totalmente no lugar. Parece ninguém mora lá. Não parece nessa casa. Não tem movimento, não tem vida. Mas olha, se tiver organização, pode fazer, mas volta pro lugar. Você tá entendendo como que é, né? E olha, essa questão do erro, do fracasso, gente, isso é aprendido. Pensa lá no bebê. O bebê, quando ele nasce, ele não sabe nada. Que ele começa a aprender a andar, por exemplo, ele vai cair, ele vai se machucar, ele tem medo de errar. Ele vai. Então, a gente desenvolve na vida o medo do erro, sabe? Porque é muita pressão pra gente, né? Em relação a isso. Bom, então, se a organização não é arrumação, a organização não é perfeição, então a organização na verdade, a gente saber priorizar, né? Para você conseguir fazer o melhor. Para você conseguir ser mais eficiente. É isso que é uma questão de uma organização. Então, na organização, você vai ter foco, você vai ter objetivo,
Você vai ter prioridades. Você vai ser alguém que vai buscar prioridades, né? Por exemplo, eu vou pegar o exemplo de uma costureira. Porque também a organização, ela acaba sendo um pouco individual. Eu quero colocar um contexto, tá? Que contexto é esse que eu vou colocar? Um contexto profissional de uma costureira. Tá? A costureira, ela usa botões, por exemplo. Como é que ela vai organizar esses botões? Ela precisa de uma organização. Por quê? Ela não pode ficar perdendo tempo. Imagina se todos os botões estiverem misturados. Como é que ela vai conseguir costurar e ganhar tempo? E tempo para ela é o quê? Dinheiro. Então, para a maioria, né? Para a maioria. Para nós, o nosso tempo tem sido dinheiro mesmo. Então, como é que a gente faz, né? Como é que essa costureira faz? Ela pode organizar, por exemplo, tamanho de botão, cor de botão, formato de botão. Ela vai fazer essa organização, né? Talvez uma dona de casa que só precisa ter botão, ela junta tudo num saquinho, sei lá, e ela tá lá, os botões estão lá. Quando ela precisava, pega o saquinho, joga lá e pronto. Mas a costureira precisa de uma organização. Né? É a mesma coisa quando você vai... mas aquela costureira talvez vá organizar de uma maneira diferente da outra costureira. Pode ser uma outra, né? Que organize ou numa caixa diferente, ou critérios de organização diferentes. Tá? E nós temos critérios de acordo com o contexto, de acordo com a nossa história de vida. Ou então, por exemplo, temos... Eu também, a vizinha, sabe a vizinha? Quando salva faz um monte de arquivos, digita um monte de arquivo e salva. Aí passa um tempo, você precisa daquele arquivo. Onde é que está o bendito do arquivo? Uma coisa, você arquivou um pouco aqui, outro pouco lá. Então, na organização, você vai começar a perceber que você tem que ir juntando coisas, juntando informações, né? Agora, imagina você conviver com uma pessoa que tem modelos de organização diferentes. Como é que é? Porque eu trago valores, eu trago crenças quando que estão relativos a essa questão da organização. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho dentro de mim que uma mulher, ela precisa terminar de comer, terminar de almoçar, terminar de jantar e correndo lavar a louça. Então, eu acredito nisso, que se eu não fizer isso, eu não sou bem vista. Eu posso ser considerada como uma mulher que não sabe fazer as coisas, não sabe cuidar da casa. Isso pode acontecer. Bom, e aí fica a maior confusão, porque o marido chega e fala assim: bem, fica aqui comigo do meu lado para assistir uma série, não sei o quê. Vamos aproveitar que a gente tá de quarentena mesmo, vamos aproveitar? Vamos aproveitar que a gente tá de quarentena, deixa a louça aí, né? Mas dentro de mim tem uma voz que grita assim comigo: vai lavar a louça! Isso é mais importante nesse momento, né? É a necessidade do momento. A necessidade. Por quê? Porque tá organizado dessa maneira dentro de mim. Eu uso isso que tá dentro de mim, que já vem como um valor, uma crença. Porque em algum momento, talvez eu tenha ouvido que a mulher que não sabe cuidar da casa, ela é uma vagabunda. Ou então, primeiro a obrigação, depois a diversão. Né? A gente ouve muito isso. Fala muito isso para a criança e a criança vira um adulto, assim como essa dona de casa, né? Exatamente. Então, como é que eu vou me divertir?
né? Seja assistindo série, seja lá o que for. Ou até vai, mas a cabeça não tá tranquila, ela tá se remoendo, não vê a hora de acabar aquilo pra ir. Então não aproveita, né? Às vezes ela pode até ser forte pra ir, mas não relaxa, não aproveita de tão forte que é essa crença dentro dela. Isso. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente está falando aqui, não é só uma questão da organização externa. A gente está falando de uma coisa interna também, Ana. Daquilo que está lá dentro da pessoa, né? E que faz ela ter aqueles comportamentos, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos da maneira como é. Eu tenho, assim, no consultório, atendido, lógico que é por online, né? Eu estou atendendo online, mas é muita gente que está muito desesperada em relação a isso. Né? Porque é muita coisa, é muita pressão que fica, mas quem é que coloca tanta pressão? A gente mesmo. A coisa se constrói na nossa mente, né? Então, é isso. Agora, eu fico aqui pensando, né? Para que a gente também possa fazer essa organização de uma maneira mais interessante, por que a gente não pode conversar com quem mora com a gente para saber, por exemplo, como é que a gente pode organizar essa casa de uma maneira melhor? Né? Eu vou perguntar para o pessoal que está assistindo a gente aí. Vocês acham que é possível a gente construir, junto com quem mora com a gente, uma maneira diferente de organizar, enfim, a nossa vida? Eu queria que vocês fossem me dando alguma opinião em relação a isso. Por que é que... por exemplo, o sapato tem que ser guardado naquele lugar. Por quê? Daquele jeito, às vezes, né? Tem que ser de um jeito específico. Tem que ser assim e não assim. Isso. Por que tem que ser lá, né? Por que a chave tem que ficar pendurada no chaveiro? Outro dia, meu filho me disse assim, mãe, às vezes, se eu coloco a chave no bolso, né? Dependendo, rasga o bolso do meu shorts, né? Então, eu prefiro pendurar num outro lugar, eu prefiro deixar num outro lugar. Então, são algumas coisas que acontecem que... como é que a gente vai se relacionando com aquilo que é de todo mundo, por exemplo? Né? Não dá para a gente fazer uma organização junto, né? Tá. Eu acho que a gente pode. E para isso, Ana, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre a questão de planejamento, porque na organização existe um planejamento. Então, se você pudesse trazer um pouquinho para a gente essa contribuição, acho que seria bem legal. Assim, o planejamento, ele antecede a organização, né, Rô? O planejamento é a parte racional da ação. Então, organização é a ação. E o planejamento é o caminho as estratégias que eu vou usar, o caminho que eu vou usar para atingir determinado objetivo, né? Então, e para fazer um planejamento, a gente precisa ter... o que é viável é que a gente tenha uma programação para que dê certo o alcance do objetivo, né? Senão a gente não alcança o objetivo, se frustra e daí não quer mais, acha que não dá certo e continua na mesma situação e que não está satisfeito, né? Então eu separei algumas dicas, né, de como planejar, né? Uma dica que, assim, eu sempre uso com os pacientes e comigo mesma é colocar aquilo que a gente quer no visual, né, Rô? A gente já até conversou bastante sobre isso também, né? Que enquanto as coisas estão só lá dentro da nossa cabeça, nas ideias, a gente não tá vendo e fica mais difícil organizar, né? Ir para organização. Então, pegar ou uma agenda, um papel, ou algum aplicativo, algum recurso que a pessoa se identifique, né?
e começar a fazer uma lista de atividades, né? Então, o que a pessoa precisa fazer e nesse momento refletir quais são as minhas necessidades, o que eu estou precisando, o que eu não estou satisfeita, né? Pensar o porquê que eu não estou satisfeita, entrar em contato com isso também, né? E focar essas informações num único lugar, né? Seja, como eu já disse, agenda, o celular. Os bilhetinhos espalhados, eles são legais para nos lembrar das coisas, né? Mas para planejar é bom estar tudo no mesmo lugar. Como você até falou agora há pouco do arquivo no computador, né? Coloca um pouco em cada lugar, depois na hora de juntar tudo, fica mais difícil, né? Então, tentar focar essa lista de atividades num único lugar. Ah, sabe uma coisa também que é bem interessante nessa questão da agenda? Às vezes a gente tem uma consulta médica. Uhum. E eu escrevo na agenda, eu circulo na agenda, por exemplo, o horário, e aí tá lá, consulta com o ginecologista, por exemplo. Putz, não marquei onde. Não marquei onde. Não marquei telefone. Nossa, Se qualquer zebra, o que você vai fazer? Né? Então, a gente... são detalhes que eu acho que é muito legal quando a gente também utiliza seja uma agenda eletrônica, ou no celular, ou de papel, a gente prestar atenção também nisso, né? Que vai facilitar a nossa vida também. Com certeza, porque uma informação assim às vezes não vai te levar a atingir o seu objetivo, né? Uhum. Certo. Aí uma outra dica é pensar quais são as suas prioridades, né? E dentro das prioridades, o que é uma prioridade importante e urgente e o que é uma prioridade importante, né? E fazer e seguir o planejamento em cima disso. Intercalando ao longo do dia, porque senão aquilo que é só importante, se não for feito, vira urgente, acumula com a que já era urgente e complica, né? Então, separar, ver, fazer tabelinha, um esquema do jeito que fique mais fácil de compreender e executar. Uhum. E isso eu acho que sempre, né, Rô? Independente da quarentena ou não. Mas nesse momento a gente está se readaptando a uma nova rotina, né? A gente está tendo que fazer coisas que às vezes na nossa rotina antes da pandemia a gente não fazia, né? Muitos tinham a sua ajudante em casa, os filhos iam para a escola, você não tinha que dar aula online, não tinha que passar, cozinhar, limpar, né? Então, muitas pessoas, claro, não todas, mas muitas estão tendo que se readaptar, né? Então, acho que nesse momento é importante. Então, fazer no começo da semana, o dia que vai passar a roupa, o dia que vai lavar, né? Não deixar para fazer isso a hora que o dia já está caminhando, porque o risco de deixar de fazer coisas importantes e urgentes fica maior, né? E aí vai mexendo mais ainda com o nosso emocional, né? E desencadeando várias coisas que a gente ainda vai comentar dos aspectos emocionais. Uhum. Uma outra dica para que as coisas fluam bem é delegar, né? A gente percebe na área assim, da saúde mental o quanto é difícil delegar, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade, acham que o outro não vai fazer bem, para esperar o outro fazer eu mesma faço, então tem aquela impaciência, né? Então, delega, mostra para o outro que ele também é capaz de fazer, o outro também vai se sentir bem, né? E vai ajudar o sistema todo ali de dentro de casa e vai trabalhar o desapego também, né? O delegar tem muito a ver com o emocional, né, Rô? E assim, é muito legal também a gente conseguir aprender a fazer junto. Uhum. Né? Nessa coisa o delegar é muito importante, né? Mas nesse momento, em especial nesse momento, o fazer junto. Porque
a gente não fazia junto. Cada um estava sempre vivendo muito a sua própria vida, os seus próprios horários, a sua rotina, né? Então, o fazer junto é uma grande conquista que eu vejo desse período de isolamento. É um aprendizado, né? É um aprendizado. É um aprendizado você fazer, você suportar, porque você tem que suportar, né? Essa coisa. O outro tem outro ritmo. Exatamente. Crenças, né? Às vezes ele acredita que a louça pode ficar para amanhã, né? Isso. Então, é um momento de suportar mesmo, né? Por isso eu falo dessa construção, dessa organização junto. E que para isso é esse planejamento. Mas por isso que precisa, porque é fazer junto, é aprender a fazer junto, é aprender a olhar o que é valor para o outro. E respeitar, né? Não ter aquela crítica, né? Só porque o outro faz diferente, não significa que está errado, né? Isso mesmo. Ai, legal, muito bem acrescentado aqui no delegar, gostei. Aí o não procrastinar, né, Rô? Que você já falou um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente adia, o porquê que a gente está adiando, né? Entrar em contato, se questionar o porquê que está deixando para depois, evitar procrastinar, e pensar na sensação de prazer, de alívio, de missão cumprida que a gente tem também quando a gente consegue planejar, organizar e ver o resultado daquilo, né? Que nos motiva também a continuar, né? Então, porque muitas vezes, Ana, a gente se coloca num objetivo muito grande. Enorme o nosso objetivo. E ele fica muito distante. Então, se nós conseguirmos colocar objetivos possíveis, curtos, claros, né? Nessa organização, nesse planejamento diário, você colocar alguma coisa que seja possível de ser realizada ali, né? Olha, isso dá uma sensação de consigo, sabe? Que é muito legal. Mas as pessoas, às vezes, principalmente quem procrastina, coloca muito elevado isso, um padrão muito elevado. Você acha que é uma sabotagem, Rô? Embora que para programação neurolinguística nós não acreditamos em sabotagem, tá? O que a gente compreende? Que as pessoas sempre fazem a melhor escolha e sempre tem uma intenção positiva por trás daquele comportamento. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela inconscientemente, ela está, por exemplo, procrastinando, se sabotando, né? Mas, por quê? Porque ela tem uma necessidade de se proteger. Entendi. Ela enxerga um ganho ali na situação, é isso? Então, ela se protege com isso. Ela não vai adiante, ela não... Porque se ela for adiante, e aí se ela for criticada? E se ela decepcionar? Então ela vai se proteger e não vai para frente, ela adia, ela não faz, porque tem que ser perfeito. Ela pôs um padrão muito elevado. Então este comportamento pode ser um comportamento de proteção que a pessoa tem, entende? Então por isso que é legal você ter uma visão de todo, mas você estabelecer pequenos objetivos, sabe? E você vai desenvolver alguns comportamentos para atingir aquele objetivo. Aí depois é como se você segmentasse, sabe? Por exemplo, você quer emagrecer 20 quilos. Você vai colocar que você vai emagrecer 20 quilos em 10 dias? Né? Seu organismo nem... Então, assim, tem fase, né? Tem um tempo, tem algo que tem que ser trabalhado ali e tal. Então, mas aí você pode colocar, eu quero emagrecer em um mês 4 quilos, por exemplo. E você vai se trabalhar nisso. Então, você aproxima o seu objetivo, entende? Vai alcançando, né? Isso. E fazendo novos.
Isso. E não é muito mais gostosa essa organização, assim? Vai Nossa, dando a satisfação e motivando, né? motivando, exatamente. Motiva. Exatamente. Mais uma dica que tá até mais ou menos aí dentro do que a gente falou agora, de fazer o que é possível, né? É deixar também um tempo, quando estiver fazendo o planejamento das coisas, das atividades, deixar um tempo livre, né? Porque imprevistos acontecem, vai ter aquele dia que o filho vai chamar mais, vai ter o dia que o filho vai demorar mais para comer. Vai ter o dia que alguém vai te ligar e vai ficar mais tempo no telefone. Então, para que isso não vá gerando aquela ansiedade, aquela sensação de, viu, não tá dando certo, tô planejando e olha, vai deixando um tempo livre, né? Para que seja possível alcançar, porque as coisas vão acontecer, às vezes aquela coisa importante que não era urgente, naquele momento vai virar urgente, aí você vai ter que fazer aquela, né? Então, acho que são coisas que são tão simples, mas que vão tornando mais possíveis, né? Tornando mais possível a gente atingir o nosso objetivo. Isso mesmo. Muito bem. O que Eu você tenho, acha? eu tenho algumas dicas também, né? Ah, mas peraí, mas aí você vai entrar, porque daí do planejamento eu tenho mais duas. Posso Você tem mais um confirmar? planejamento? Legal, fala aí. Aí tem uma que é muito atual, assim, né, do momento que a gente está vivendo, que as pessoas falam que perdem muito tempo com o celular, né? Conferindo redes sociais, conferindo o Sim. WhatsApp, né? E isso atrapalha muito a organização, o planejamento e a organização do nosso tempo, né? Então, os estudos mostram que cada vez que a gente interrompe uma atividade, depois para o nosso cérebro voltar da onde parou, leva em torno de 30 segundos, né? Então, além do tempo que a gente perde ali conferindo as coisas, né? A gente o cérebro ainda leva esse tempo. Então, quanto tempo a gente acaba gastando do nosso dia com coisas que, na maioria das vezes, ali no conferindo o celular, são coisas que não estão relacionadas ao nosso objetivo, né? E isso eu acho importante da gente falar, porque isso tem muita relação com o vício, né, Rô? O celular, ele é considerado um vício atualmente, né? Então, eu acho que por isso que é importante a gente listar ele também, né? Qual é a necessidade de ficar conferindo isso toda hora, esse apego, o que isso me preenche, né? E qual é o resultado disso, as consequências disso, né? É a mesma coisa, Ana, que eu falo em relação, nesse tempo de pandemia, das informações a respeito da pandemia, a respeito do corona, a respeito de número de mortos, a respeito de... Então, assim, as pessoas ficam vibrando nisso o tempo inteiro e tem gente que fica no noticiário parou o resto da vida, né? Para o resto da vida. E fica ali o tempo inteiro buscando as informações. Então, seja através, né, do celular, né? Ou seja também, né, com essa questão dos noticiários, né? Você fica vibrando naquilo, vibrando. Quando você menos percebe, você está de uma maneira que, primeiro que as coisas ficaram para trás, dentro da sua casa. Né? E aí você justifica, porque você fala, não, mas eu tenho que me informar. Eu tenho que saber de tudo que está acontecendo, porque eu não vou saber, eu tenho que saber sobre isso. Só que veja bem, a mídia, ela se alimenta das informações negativas. Ela lucra com isso. Né? A gente sabe disso. E o nosso, eu já falei isso até numa outra live, nós temos uma tendência da busca do negativo. Né? Da busca, na verdade, daquilo que vai fazer com que você se proteja. Porque quando você fica o tempo inteiro ali, você está buscando também uma proteção. Eu preciso saber, preciso me informar para eu poder saber o que eu tenho que fazer. Será que eu tenho que sair correndo para comprar coisas? Porque vai acabar?
sei lá, o governo vai soltar uma bomba aí e eu vou ter que sair correndo para o supermercado para comprar as coisas, né? Porque vai fechar tudo. Sabe algumas coisas assim? Então, esse excesso também está ligado com isso. E aí, quando você vai ver, furou um planejamento. Você nem fez, né? Na verdade, um planejamento. Você vai ver, a roupa tá lá para lavar, né? A casa tá lá para organizar e você ficou ali meio que hipnotizado, né? É isso. Eu estava lendo que quando a gente começa o dia já acessando essas informações, né? A chance da gente entrar no ciclo de querer passar o dia acessando é muito maior. Então, eu li uma dica de que reserve um tempo, mas lá para o meio do dia também, não antes de dormir, que a gente sabe que interfere muito, atrapalha muito, né? Mas assim, lá no meio do dia, reserve um tempo, né? Para isso, mas não logo cedo, porque a gente entra no ciclo vicioso, né? Uma dica seria você, logo após, nesse planejamento, você fazer alguma atividade física, né? Então, assim, nessa organização pessoal, que você possa reservar um tempo para alguma atividade física, dentro de casa mesmo. E logo após essa atividade física, porque isso vai liberar endorfina, né? Atividade. Logo após, você pode ver um noticiário, por exemplo, porque você já está um pouco mais relaxado e aquilo não te impacta tanto, né? Então é bem interessante isso. Elaine, você consegue dar uma resposta para gente se isso que eu falei do horário de acessar, mas essa dica agora da Rose se responde a sua pergunta? Ela pediu, Rose, uma dica de usar o celular sem viciar. E como a gente falou isso, eu só quero saber se isso responde a pergunta dela, tá bom? Legal. Mas enquanto ela responde aí pra gente, a última dica faça um acordo com você mesma, né? Olhe para você, vê quais são as suas necessidades, o que está faltando, o que está precisando, veja o que é possível, né? Qual é o seu objetivo, o seu foco, assuma com você esse compromisso e aí volta lá para a dica 1, que espero que o pessoal tenha anotado, né? Volta lá para a dica 1 e comece a fazer o planejamento aí. E aí agora é isso, Rô, e agora legal. As suas dicas. Eu estava olhando aqui, a Elaine não respondeu, mas vamos ver. Depois, qualquer coisa, mais para o final, a gente ainda entra em contato com a pergunta dela. Bom, eu queria me dar uma localizada de horário aí. Você tem para a gente ter uma... Temos 17 minutos, Rô. Uau! Então vamos lá. Uma das dicas que eu tenho para dar é assim. Nós precisamos identificar, e é bom aproveitar esse momento, para identificar algumas pendências que a gente foi deixando. Opa, Elaine respondeu, sim, organizar o tempo, incluindo acessar as mensagens do celular. Legal, Elaine, obrigado. Legal, ótimo. Bom, então voltando para outra dica, então assim, você precisa identificar pendências que você teve aí no decorrer desse tempo. Aproveita esse momento do isolamento para fazer essa identificação. Por exemplo, eu comecei a escrever um livro e eu não terminei. Eu comecei a aprender a fazer biquinho de crochê no pano de prato. Mas eu só comecei, não dei continuidade. Um curso de inglês. Comecei com isso. Ou aquela dieta que eu imaginava, mas falava, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu tenho que comer fora e eu faço como? Então, identifica pendências que você tem e um movimento para eliminar essas pendências. Bom, e que sentimentos que a gente tem quando a gente tem essas pendências? Eu tô sempre em dívida. Tô sempre em dívida comigo mesma. Eu tô sempre me cobrando. Ai, tá vendo?
eu devia ter feito aquilo e não fiz. Sabe, começa aquela cobrança com você mesmo. Você começa a se sentir em dívida com você mesmo. Então, quando você identifica essas pendências, o que a gente precisa fazer? E aí, quem puder, anota. Vamos lá. Você vai listar as situações que são pendentes. Quando você estiver listando, ouve o seu interior. Ouve. E percebe se tem alguma cobrança em relação àquilo. E aí, a gente está nesse período de isolamento social. Talvez você possa até fazer um acordo com você mesmo, né? E falar, olha, eu vou começar a fazer esse curso daqui 2 semanas. Estabelece para você um novo prazo. Ou então fala assim, não, eu vou começar agora. Não, já decidi, é agora. Por quê? Porque eu estou ouvindo essa cobrança dentro de mim, né? E estou entendendo que isso é muito importante para mim. Tem um objetivo com este curso, ou com esse crochê, ou com esse livro. Você ouve isso, se ouça. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. E aí, de repente, talvez você possa perceber que o jeito como você vinha fazendo não era um jeito legal. Talvez você tenha uma guinada, uma criatividade para tentar fazer de uma maneira diferente aquilo que você vinha fazendo, do jeito que você vinha fazendo. Então, e também, talvez você perceba assim, fazer inglês para quê? Isso não faz sentido na minha vida. Eu estava fazendo isso porque me falaram que é importante para poder me colocar no mercado de trabalho, mas isso não é importante para mim. Então, quando você pega as suas pendências, identifica, e aí você vai perceber o que você sente em relação a isso, de repente você pode tomar a decisão, olha, não é mais isso que eu quero, tá? Essa é uma das dicas. A outra dica tem a ver com mapear o seu tempo. Porque isso é muito, muito importante. E eu vou até colocar para vocês 6 sentimentos e pensamentos, tá? Que vem quando eu não gerencio o meu tempo, tá? Aí vem assim, olha, eu não sou eficiente mesmo, eu nunca consigo terminar ou começar na hora marcada. Isso gera o quê? Insegurança, baixa autoestima. Isso aqui não tá legal, né? Ou isso aqui tá tão legal que eu vou ter que parar de fazer mesmo. Tá tão legal assistir essa série. 1, 2, 3, tal, 4ª temporada, 5ª temporada. Tá tão legal e eu fico lá 24 horas. Eu dormi meia hora, né? Mas tá tão legal, né? Aí eu vou ficar só mais um pouquinho, vou ficar só mais um pouquinho. Então, assim, tá lá aquele prazer para você, você tá num imediatismo, você precisa daquilo, daquele prazer que aquilo tá te dando. E baixa tolerância à frustração, tá? Ou, caramba, eu tenho 10 coisas para fazer ao mesmo tempo, sobra tudo para mim. Aí você entra no quê? Papel de vítima. Ou então, nossa, como eu sou burra, eu não sabia que ia demorar tanto tempo para fazer tal coisa, né? Aí você tem uma autodepreciação, você tem uma autoimagem negativa. Ou então, qual que é o problema se eu chego atrasado ou não entrego no prazo o trabalho que eu tenho para fazer, né? Então, você não percebe, às vezes, o sentimento do outro ou o comprometimento do outro, tá? Ou só eu sei como tem que fazer corretamente. Eu que sei, né? Ninguém vai dar conta do jeito que eu faço, né? Aí, então, é a coisa de não delegar, né? Que talvez, muitas vezes, tenha um sentimento de inferioridade, tá? E aí a pessoa tem que se mostrar muito superior, né? E assim, faço e com isso eu sou valorizada e me sinto indispensável, tá? Então, assim, eu
não sei se isso é lá na vizinha que acontece, né? Algumas dessas coisas aqui, dessa administração de tempo. Às vezes não é com vocês, viu? Às vezes é com alguém que vocês conhecem. Mas é importante a gente checar como é que eu lido com o meu tempo. E a dica qual que é, né? Primeiro, você precisa decidir previamente que tempo você vai destinar para uma tarefa. E aí vai cumprir, tá? Vai perceber também uma tarefa que você faz com mais frequência. Observa que tempo que você leva. Aí você vai ter uma dimensão real. Isso vai entrar no seu planejamento, né? As agendas que você já falou, né? E a outra coisa, gente, quando você escolhe alguma coisa, vai até o fim. Lógico, você já olhou, viu, tem a ver, era uma pendência, mas se você decidir que é importante aquilo, vai até o fim, sabe? Paga esse preço. E sinta o gosto de ter ido até o fim. Vai ter uma satisfação, né? Vai ter uma satisfação. Tá? Bom, uma outra dica, qual que é? Que é a questão do descarte. Gente, descartar libera a vida da gente. Tem gente que quer emagrecer, mas não consegue dizer não pra nada. Você tem lá aquela calça número 36 lá no seu guarda-roupa que você fala assim, eu vou emagrecer. Acho que eu nunca usei 36 na minha vida. Eu acho que eu tenho uns 4 tamanhos dentro do guarda-roupa. Mas eu não, é a vizinha que tem uns 4 tamanhos de roupa dentro do guarda-roupa, não, porque eu vou emagrecer, eu vou entrar nessa, né? Então, e aí, se você não consegue dizer, olhar para a realidade e descartar, você não vai dizer não nunca para um pedaço para um chocolate, né? Então, assim, essa coisa do descarte é muito forte. E quando você for descartar, primeiro, começa por aquilo que não é assim tão importante, tá? Mas o importante é você entre em contato com aquilo, o objeto que você pretende descartar e ver se aquilo tem de fato uma importância para você, sabe? Às vezes, Ana, a pessoa ganhou um inox lá no casamento, de presente de casamento. Tá fazendo bodas de ouro já? Não usa. Ela não usou, não usa e não vai usar nunca. Mas como foi a fulana como foi a fulana de tal que deu, parece que toda a relação de vocês tá lá naquela baixada de inox, entendeu? É verdade. E não tá na relação. Entende? E aí a gente fica apegado no inox e não na pessoa, né? Então acho que é muito legal a gente também ir fazendo isso. E quando você estiver pegando um objeto, sente no teu coração se você vai descartar mesmo aquilo ou não. Porque vai ser útil para alguém, gente. Vai ser útil. Alguém vai aproveitar, tá? E uma outra dica que, na verdade, é uma dica final, tá? Que tem a ver com um pouco daquilo que a gente já falou, mas é assim, olha, 90% daquilo que é sucesso pra gente, de uma organização de sucesso, está na mente. E tá ligado com crenças, com coisas que nós ouvimos. Ah, essa menina sempre foi bagunceira, esse menino não tem jeito, é muito peralta, ele sempre fez as coisas pela metade, nunca fez nada direito. Tudo ele fazia pela metade. Aí eu fico perguntando, mas é tudo mesmo que sempre fez pela metade? É tudo mesmo que sempre fez errado? Esse tudo precisa ser problematizado, né? Quando a gente pega, você vai com certeza encontrar alguma experiência na sua vida que não foi tudo desorganização. Sabe? Que você conseguiu chegar e ir até o final. Você escolheu aquilo e você foi até o final. E é bom resgatar essas memórias, essas lembranças para a pessoa ver que ela consegue, né? E aí ter essa motivação para fazer outras coisas, né? Fundamental. Então, assim, então qual é a dica aí, né? O que tem que fazer, né? Primeiro,
Lista mesmo. Lista aquilo que a sua família falava. O que é ser organizado? Lista. E lista aquilo que você viu, que você ouviu e até aquilo que você sentiu em relação a isso. Tá? Faz essa lista. E agora eu queria até que as pessoas, em 1 minuto, 1 segundo, 1 minuto, talvez até pudessem fechar o olho, sabe? E imaginar essas pessoas, que eu não sei se é pai, se é mãe, pessoas que falavam, ó, você é bagunceira, você faz tudo pela metade, você não faz as coisas por inteiro. Sempre, se eu ouvia essas frases, ou talvez outras, né? Que você olhasse para essas pessoas, talvez de olho fechado, e imaginasse essas pessoas na sua frente, que são pessoas importantes, elas impactaram a sua vida, né? E que de repente você pedisse para elas uma permissão para não ser mesmo dessa maneira como elas disseram que você era, sabe? Descobrir um rótulo, né, Rô? Isso, uma permissão para ser diferente. Eu queria que as pessoas fizessem isso num minutinho. Isso. As pessoas falaram. Deixa essa frase vir no teu ouvido, ou uma cena daquilo que falaram sobre você. Isso. E pede permissão para fazer diferente. Porque isso tem incomodado sua vida. E é possível fazer diferente, né, Rô? Não é porque até hoje foi assim que vai continuar sendo. Dá para mudar. Isso, exatamente. E diga para você mesmo agora, né? Se despeça dessas pessoas e diz para você mesma que você tem outras experiências. Que você tem experiências de ir até o final, de fazer, de ser organizada, que você tem isso, que você conseguiu planejar coisas na sua vida, você conseguiu alcançar coisas na sua vida, que imagina que você ia conseguir. Você está lá, você está com o teu imóvel, por exemplo, você conseguiu se planejar para comprar teu imóvel, para comprar o teu carro, para entrar num emprego, para entrar num relacionamento. Fala para você mesma, traz para tua mente, né? E nesse momento, que bom que você conseguiu, que você pode, que você consegue. Tá bom? Eu acho que o recado que eu tinha agora, não sei se temos perguntas. Não, temos só comentários, né? A Elaine comentou de livros, que leu 3, gerou uma ansiedade ler 3 temas ao mesmo tempo, mas os temas atraíram e as dicas dos livros acrescentaram. A Silvânia comentou, né, das orientações que está passando para os pacientes dela. Ela é nutricionista, então para não entrar nos ciclos ruins, né, que gera a negatividade, passa para alimentação. Tivemos esses comentários muito legais. A Gil Costa falou que tá muito bom tudo isso, né, se referindo à live. Muito legal. Um beijo para você. Um beijo, Silvânia. Um beijo, Elaine. Um prazer ter vocês aqui com a gente, né? E a gente espera estar mesmo contribuindo com vocês, né? Para essa reflexão. A gente espera que vocês tenham listado essas dicas, né? E que, principalmente, vocês se apropriem dessa capacidade, né? Que vocês têm de planejamento, de organização, que isso é possível, independente das situações que venham ocorrendo, né? Que quando você tem esse foco, quando você sabe o porquê que você está fazendo aquilo, você consegue ter esse movimento de se organizar. As coisas fluem, né? Eu acho que essa finalização das pessoas entrarem em contato com essas falas que geraram essas crenças, eu acho que é muito libertador, né? E para tudo, né? A gente está falando de organização, mas é para tudo, né, Rô? Isso, a Elaine está dizendo, olha, pedir permissão para fazer diferente é libertador. Libertador, muito, mesmo, gente. Né? A gente tem visto isso quanto nós, por amor, né? É em amor
Ai, vai acabar o tempo, Rô. Então um beijo, gente! A gente está se despedindo, temos 20 segundos. Rô, obrigada por ter aceito o convite de bater esse papo e passar essas dicas, essas informações muito valiosas para as pessoas. Obrigada por quem ficou aqui com a gente 1 hora ouvindo. Espero que ajude muito. E se vocês tiverem qualquer dúvida, escreve para mim, escreve para